O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. E ele também está atrás do hábito que você ainda não transformou. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. E hoje começamos um novo capítulo. Estamos lendo Hábitos Atômicos de James Clear. Hoje começamos o capítulo de número 2 do livro. O capítulo 2 se chama Por que os seus hábitos moldam a sua identidade? E vice-versa. Por que a sua identidade também molda os seus hábitos? Ok? Bom, eu vou começar falando uma coisa que eu acho que ninguém comenta muito, né? A grande verdade é que você não falha em criar os bons hábitos porque te falta disciplina, né? Não é isso. Você falha em criar bons hábitos porque você está tentando mudar do jeito errado. É isso que a primeira parte do capítulo 2 vai falar, tá? O capítulo 2, ele é extenso. Então, eu dividi o capítulo 2 em 4 partes, ok? Hoje nós vamos estudar a parte 1 do capítulo 2. Combinado? Então, vamos para a leitura. Vou fazer a leitura com vocês. Depois eu vou pegar todo esse conteúdo riquíssimo da leitura, fazer um compilado e gerar uma ferramenta de transformação para aplicação na vida real mesmo. Hoje, depois da leitura, você já consegue aplicar, ok? Então, vamos lá. Capítulo 2, porque os seus hábitos moldam a sua identidade e vice-versa, ou seja, sua identidade molda seus hábitos. Por que é tão fácil repetir maus hábitos e tão difícil criar bons hábitos? Poucas coisas podem ter um impacto mais poderoso em sua vida do que melhorar os seus hábitos diários. No entanto, é provável que no ano que vem você faça a mesma coisa de sempre em vez de algo melhor. Muitas vezes parece difícil manter bons hábitos por mais de alguns dias, mesmo com esforço sincero e com a ocasional explosão de motivação. Hábitos como exercício, meditação, registros no diário e culinária são razoáveis por um dia ou 2, mas depois se tornam um aborrecimento. No entanto, uma vez que os hábitos são arraigados, eles permanecem para sempre, especialmente os indesejados. Apesar de nossas melhores intenções, hábitos nocivos como má alimentação, assistir à televisão demais, procrastinar e fumar podem parecer impossíveis de abandonar. Mudar os nossos hábitos é um desafio, por 2 razões. Número 1, tentamos mudar a coisa errada. E número 2, tentamos mudar os nossos hábitos de maneira errada. Neste capítulo eu abordo o primeiro ponto, que tentamos mudar a coisa errada. Nos capítulos seguintes eu respondo o segundo, que tentamos mudar os nossos hábitos de maneira errada. Nosso primeiro erro é que tentamos mudar a coisa errada. Para entender o que eu quero dizer, considere que existem 3 níveis em que a mudança pode ocorrer. Pense neles como as camadas de uma cebola. 3 camadas de mudança de comportamento. Então, existem 3 camadas de mudança de comportamento. A mudança nos seus resultados, a mudança nos seus processos e a mudança na sua identidade. Então vamos lá. A primeira camada, a mais externa, é a mudança dos seus resultados. Esse nível está preocupado em mudar os seus resultados. Perder peso, publicar um livro, vencer um campeonato. A maioria das metas que você definiu está associada a esse nível de mudança. A segunda camada é a mudança dos seus processos. Esse nível está preocupado com a mudança dos seus hábitos e dos seus sistemas.
implementar uma nova rotina na academia, organizar sua mesa para ter um melhor fluxo de trabalho, desenvolver uma prática de meditação. A maioria dos hábitos que você cria para atingir as suas metas está associada a esse nível. A terceira e mais profunda camada é a mudança da sua identidade. Esse nível está relacionado com a mudança das suas crenças, sua visão de mundo, sua autoimagem, seus julgamentos sobre você e os outros. A maioria das crenças, suposições e preconceitos está associada a esse nível. Os resultados referem-se ao que você obtém. Os processos se referem ao que você faz. E a identidade se refere ao que você acredita. Quando se trata de construir hábitos duradouros, um sistema de melhorias de 1% ao dia, o problema não é que um nível seja melhor ou pior que o outro. Todos os níveis de mudança são úteis à sua maneira. O problema é a direção da mudança. Muitas pessoas começam o processo de mudança de hábitos concentrando-se no que querem alcançar. Isso nos leva aos hábitos baseados em resultados. A alternativa é criar hábitos baseados em identidade. Com essa abordagem, nós começamos nos concentrando em quem desejamos nos tornar. Percebem a diferença? Não é o que eu quero alcançar, é quem eu desejo me tornar. Bingo! Imagine duas pessoas resistindo a um cigarro. Quando lhe oferecem um cigarro, a primeira pessoa diz: "Não, obrigado, estou tentando parar." Parece uma resposta razoável, mas essa pessoa ainda acredita que é um fumante tentando ser outra coisa. Ela espera que o seu comportamento mude, mas ao mesmo tempo ela continua carregando as mesmas crenças. A segunda pessoa recusa dizendo: "Não, obrigada, eu não fumo." É uma pequena diferença, mas essa afirmação simboliza uma mudança na identidade. Fumar fazia parte da sua vida anterior, não da atual. Ela não se identifica mais como alguém que fuma. A maioria das pessoas nem sequer considera a mudança de identidade quando quer aperfeiçoar algum aspecto. Elas apenas pensam: quero ser magra, é o resultado. E se eu adotar esta dieta, eu serei magra, o processo. Elas estabelecem metas e determinam as ações que devem tomar para atingir esses objetivos, sem considerar as crenças que impulsionam as suas ações. Elas não mudam a maneira como olham para si mesmas, nem percebem que a sua antiga identidade é capaz de sabotar os seus novos planos de mudança. Então, quando a gente tem hábitos baseados em resultados, a gente vai da camada mais externa para tentar atingir a mais interna, a mais profunda. Quando a gente tem resultados baseados em identidade, a gente sai do mais profundo e muda quem a gente é, aí a gente chega no mais externo. Então, quando a gente tem hábitos baseados em resultados, o foco é o que você consegue obter. Nos resultados baseados em identidade, o foco é quem você deseja se tornar, ok? Por trás de todo o sistema de ações, há um sistema de crenças. O sistema de uma democracia baseia-se em crenças como liberdade, governo da maioria e igualdade social. Já o de uma ditadura tem um conjunto muito diferente de crenças, como autoridade absoluta e obediência estrita. Você pode imaginar muitas maneiras de fazer com que mais pessoas votem em uma democracia, mas essa mudança de comportamento nunca sairia do papel em uma ditadura. Essa não é a identidade do sistema. Votar é um comportamento impossível sob um certo conjunto de crenças, no caso, ditadura.
Um padrão similar acontece, seja quando envolve indivíduos, organizações ou as sociedades. Há um conjunto de crenças e suposições que moldam o sistema. Uma identidade por trás dos hábitos. Ok? A parte de número 1 do capítulo 2 termina aqui. Vamos conversar sobre ela agora. Ela é muito rica de conteúdo, né? Bom, vamos lá. Vamos dizer que você está tentando mudar o resultado, né? Que você consegue na sua vida. Você não está satisfeito com os resultados que você vem conseguindo. Então, você tenta mudar o seu resultado. Mas está errado. Você, na verdade, deveria estar mudando quem você acredita que você é, né? Por que é tão fácil repetir hábitos ruins e tão difícil sustentar hábitos bons? Por quê? Já pensou nisso? Não é falta de motivação, não é preguiça, é a sua identidade. Porque você até tenta, você começa a treinar, você começa a meditar, você começa a se organizar. Só que poucos dias depois, tudo isso tá pesado, isso vira um peso, né? Vira um esforço, vira um incômodo. Não tá leve, né? E aí, enquanto isso, os hábitos ruins, eles continuam firmes, eles continuam automáticos, eles continuam quase impossíveis de quebrar. É ou não é, né? E aí você me pergunta, mas por quê? Porque eles estão alinhados, olha só, presta atenção, porque esses hábitos ruins estão alinhados com quem você acredita ser. Então, se você acredita que você é desorganizada, você vai continuar agindo como alguém que é desorganizada. Se você acredita que você não tem disciplina, qualquer esforço para você vira um sofrimento. Olha que bingo. É isso que o livro está falando, né? Presta atenção agora nessa parte, porque isso que eu vou falar, ele pode mudar tudo na sua vida. Né, o livro traz os 3 níveis de mudança de vida, né? Como se fossem camadas de uma cebola. A camada mais externa são os resultados, que é o que você quer alcançar. A camada intermediária são os processos, que é o que você faz para mudar. E a camada mais profunda é a identidade, é quem você acredita ser. Então, assim, a maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas tentam mudar de fora para dentro, né? Quero emagrecer, quero ganhar dinheiro, quero ter disciplina. Só que isso é frágil. Por quê? Porque o comportamento que você vai adotar, ele não sustenta uma identidade que não existe ainda em você. Olha que bingo, né? A mudança de verdade, ela tem que acontecer da camada mais profunda para a mais externa. Então, é de dentro para fora. Não é eu quero ter sucesso, então eu vou agir. Não. É eu sou o tipo de pessoa que faz o que precisa ser feito. E aí o sucesso é consequência para mim. Olha que diferente, né? Aí, o livro traz um exemplo simples, né? 2 pessoas recusando um cigarro. A primeira fala: não, obrigado, eu tô tentando parar. A segunda fala: não, obrigado, eu não fumo. Percebe a diferença, né? A primeira pessoa ainda se vê como fumante. A identidade dela é de fumante. A segunda pessoa já mudou a identidade. Ela já entendeu, ela já colocou para ela que ela não é mais fumante. Ela já mudou a identidade dela. Ela falou: não, obrigada, eu não fumo, né? A identidade sempre vai vencer o esforço, ou seja, eu tô tentando parar, é o esforço, né? De tentar parar. A identidade, ela já afirma que ela já mudou, né? A identidade vence o esforço, tá? Então, você não constrói hábitos primeiro. Não é assim que funciona. Você constrói a sua identidade. E aí, os hábitos vão seguir alinhados com essa identidade. Olha que bingo de milhões, né? Esse aqui é um erro silencioso que trava a vida de muita gente. As pessoas, elas tentam mudar o comportamento sem mudar a história
que elas contam sobre elas mesmas. Pensa comigo, quem que você acredita que você é hoje de verdade? Que hábitos você mantém apenas para confirmar essa identidade? Em qual área da sua vida você está tentando mudar o resultado, mas não está mudando a identidade? E quem que você precisaria se tornar para que o hábito que você quer ter fosse natural de acontecer, né? De novo, vamos voltar lá na última parte do capítulo 1. Você não sobe ao nível dos seus objetivos, você desce para o profundo, para o nível da sua identidade, ok? Na cartilha Mente de Ouro, eu te ensino exatamente isso, né? Como que você reprograma a sua identidade, para que os seus hábitos deixem de ser um esforço e passem a ser uma consequência natural da sua vida. Porque quando você muda quem você é, você não precisa mais lutar contra si mesma. Porque é isso que a gente passa a vida fazendo, né? Lutando contra a gente mesma. Então você passa a agir em coerência com a sua nova versão. E é aí que tudo começa a fluir, porque antes é só luta, né? Welcome to the jungle, né? Agora, responde para mim essa pergunta nos comentários. Qual identidade você precisa abandonar? E qual identidade você decide assumir a partir de hoje? Essa pergunta, ela parece complexa, mas ela é muito fácil de responder. Todo mundo sabe a resposta, porque todo mundo sabe o que está fazendo que te prejudica e o que deveria estar fazendo, né? É só responder isso com sinceridade, ok? Você está no Clube da Mente de Ouro, aqui você tem vida real, aqui não tem teoria vazia, aqui você não aprende só conceitos, aqui você aprende a jogar o jogo da vida com estratégia. Lembre-se sempre que você não muda a sua vida mudando o que você faz ocasionalmente, você muda a sua vida mudando quem você é consistentemente, é um trabalho de todo dia, né? É assim que se muda um hábito, uma identidade e a própria vida. Você não está presa aos seus hábitos. Saiba disso. Você está presa à identidade que sustenta esses hábitos. Então, enquanto você continuar se vendo da mesma forma, você vai continuar vivendo o mesmo padrão. Ok? Para finalizar, como sempre, você já sabe... O resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. E é por isso que eu leio essa página para você. Poderia dizer também que o resultado que você ainda não tem está atrás da identidade que você ainda não decidiu assumir. Então se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua comigo porque a próxima parte do capítulo 2 pode ser exatamente o empurrão que você precisa para você ir além e fazer a sua vida evoluir, ok? Um beijo grande no coração de vocês.